6x1, como que ia ser a posição do Flávio, do PL e tal, cara, ele ficou ali meio sambando, entendeu? Essa é uma puta pergunta, tá? Desculpe. Uma boa pergunta. Capaz deles apoiarem, Porque, entendeu? exatamente, porque o posicionamento do Flávio acerca do projeto da misoginia se baseou numa projeção eleitoral e tentativa de reduzir Sim. a rejeição dele. Não quero apanhar do PT. Não quero apoiar do PT e não quero apoiar das mulheres. Sim. Né? Por isso que a vice dele vai ser uma mulher, caso você sabia disso, Vice né? de quem? A vice do Flávio vai ser uma mulher, né? É isso. Coitadas, já quer entrar nessa? É por isso que vai ser uma mulher. Agora, qual é a chance dele eventualmente se comprarem fortemente por base da população essa medida de forma populista, que ele não faça o mesmo caminho? Cara, eu tenho... Não quero me desgastar. Eu tenho minhas dúvidas. É porque assim, por exemplo, eu achava que a redução do imposto de renda ia ter um impacto muito grande. Não teve, eu Não, me é porque o enganei. impacto é pro ano que vem, né? Sim, mas assim, teoricamente, eu achava que só pela aprovação o governo já ia Só ter um... Isso não rolou. Cara, qual que é a probabilidade de acontecer o mesmo com a escala 6x1? Porque a escala 6x1 não ia sumir. Assim, aprovou amanhã no Congresso. Cara, na quinta ainda vai existir. Não vai sumir de um dia pra noite. para de mexer no celular aí na Tipo, live, cara. qual que seria realmente o impacto... tipo, mas é sério, assim, até pra você, Orlando. Qual que seria realmente o impacto da aprovação disso no imaginário das pessoas, do povão, do cara que tá assistindo Abacatuda? Tipo, Abacatuda virou um marcador ideológico, assim. Existe direita, esquerda e e o Abacatuda. cara que tá vendo Abacatudo, sim. Porque, cara, eu não acho Eu que nem é... sei que porra é essa. Eu tô Nossa, bastante sério? feliz. Nossa, que mano, crime. pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Eu tenho Nossa, umas pra te mano. mandar, depois te mando, eu tenho vários. Pelo amor de Deus. Mentira! Não. O papo tá mó bom aqui, para. Vai, Cara, deixa o fala. Abacatudo pro final. Mas o que eu acho sobre a questão... Eu acho que vai ter um impacto muito diferente. A questão 6x1, ainda que seja... Ele ao ser aprovado, ou se o governo capitanear essa disputa, e ainda que seja com regime de transição, que não seja imediato, não é? Essas pessoas terão no governo Lula uma marca para esse governo, cara. Que é o, Verdade, que é o governo que não tem marca. Tem uma. Discordo. Qual? O imposto na Shein. Para, Bahia, para ser Tem fiasquento. um- A Não, marca do governo imagina. chama-se soberania nacional. Imagina, ninguém... O Brasil dos ninguém brasileiros. comprou, Isso velho, não ninguém existe comprou. mais, Jota. Gente, Isso é uma todo coisa que mundo não comprou. existe mais. Gente, pelo amor de Deus. Cara, isso foi legal Isso em ressaltou janeiro. o PT. Isso, Cara, desculpa. isso ressuscitou o PT, que era um governo morto. Óbvio que as pessoas lembram Cara, e o Lula Imagina, vai o governo voltar. ainda está morto. Você tá errado, você tá errado. Não, não sou Eu vou errado. te Eu não explicar estou por que errado. você tá Porque posso argumentar Não é, pra tu depois tu me Deixa explicar o cara argumentar. com a tua sapiência, com o teu oráculo do conhecimento. O que eu estou dizendo é o seguinte: na última semana teve um discurso do senhor Lula, e aí a Heloísa pode me ajudar se ela quiser, esquecer que eu tava chegando ela antes do início da live e vir pro lado negro da força. O que eu estou dizendo é o seguinte: na última semana teve uma fala do Lula falando o seguinte, tentando brigar novamente com o Trump, falando sobre, não vai ganhar de mim com mentiras. Por quê? Porque ele sabe que foi o que deu certo no governo dele e vai ressuscitar isso perto da eleição. Essa é a pauta da eleição. O Brasil dos brasileiros. Inclusive, já estão colocando a pecha, estão colocando devagarzinho no Flávio, né? Pra garantir a candidatura dele. Estão colocando devagarzinho. Pra não entrar direto e ele eventualmente mudar a candidatura. Estão colocando devagarzinho no Flávio a pecha de quê? Entreguista. Nossa, Tá? eu acho que ninguém liga Aulas pra isso. do velho Siga. Eu não estou dizendo que ligam, estou dizendo que vai acontecer. Tá, Posso mas falar? a pergunta Por do favor. Orlando não foi essa. Não, posso falar? Por favor. Eu vou te explicar por que eu acho que você está errado. Quer que eu pegue um caderno, uma caneta? Porque Não, é aula que eu de- percebi. Não, que isso? Ah, não, pareceu um tom... Que Tudo bem? isso? Não, tudo bem. Estou tentando te responder, meu amigo, Fala, de forma fala. respeitosa. Não, imagina. Você não consegue responder. Tipo, O cara mais escroto do MBL. Não, eu vou responder de forma respeitosa. 2 minutos depois, ô seu idiota. Não, mas a questão toda é... Eu vou te explicar por que você tá errado. Por favor. Essa questão de ressuscitar o governo Lula, primeiro, foi um pequeno respiro que teve em um momento que ainda não existia o adversário colocado. Perfeito. Naquele momento, a oposição ao governo ainda não tinha seus adversários postos. Temos que lembrar, à época, Flávio ainda não era o candidato, Concordo. certo? O Flávio é candidato exatamente após a queda da Magnitsky. O momento da Magnitsky não tinha ainda um opositor colocado. Concordo. Renan Santos, do Partido Missão, também não era, na época, pré-candidato colocado assim. Estava ainda na fase de construção de tudo. Ou seja, o que isso significou naquele momento? Era um governo sem adversários. Ok. Qual foi o único adversário que ele tinha naquele momento? Donald Trump. Ele conseguiu antagonizar com um outro país,
onde o Brasil já tem uma relação um tanto quanto estranha com os governantes americanos, porque existe essa relação de que somos a América que não aconteceu, somos os Estados Unidos impedidos de tomarem seu lugar, né? Então, ele conseguiu fazer esse antagonismo com um presidente adversário. Só que aquilo foi um momento muito específico. Eu acho que toda essa ideia de soberania e blá 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 não resultou em nada. Ele não isso ele pode tentar arrastar como for. Não vai arrastar. Assim como tentaram ressuscitar a questão da democracia, não vai ser um discurso que vai pegar. O da soberania também acho que não vai pegar. Eu acho que o da soberania mobilizou base. Serviu pra isso. Exato, que é o suficiente. Mobilizou Não, base. não é o é o suficiente. suficiente. É o suficiente. Desculpa. É o suficiente. Não é, cara. Óbvio que não. Você pega qualquer pesquisa de amostragem outra, hoje, o menor eleitor é o eleitor que se considera de esquerda. Ok, por quê? Sei Porque lá, a base cara, está desmobilizada, criatura. Não é, cara, é porque não é porque o brasileiro ele se enxerga mais de centro-direita, mais de direita. Ok, deixa eu fazer algumas Sei lá, perguntas. 20% dos eleitores brasileiros se Deixa enxergam eu de fazer mais algumas perguntas por um baiano que eu respeito, o Orlando Lima. Vamos fazer o seguinte: o melhor momento do governo nesses últimos 4 anos foi o momento do debate sobre soberania. Concordamos? Concordo. Foi. Qual é o ponto mais frágil a ser atacado do Flávio Bolsonaro hoje? Rachadinha. Rachadinha. Rachadinha, Se, não se acho. tu fosse um petista, tu atacaria com rachadinha? Se eu te falar que da rachadinha não é uma. Não está. Ah, pra um petista? Sim, eu sou um petista. Eu estou projetando no meu adversário uma forma de atacá-lo. O que eu vou fazer? Entreguista. Entreguista, meu! Obrigado. Entreguista. Que bom que tem Entreguista. internacionalista na mesa, cara. Exatamente. Mas É um é isso entreguismo. É um entreguismo. Concordo. Vai voltar a rivalizar com o Flávio Bolsonaro. Mas eu acho a que isso partir já não. Eu vou te falar porque isso não vai pegar, cara. Isso é Eu muito vou te falar. 89, né? Não. Bom, a gente tá vivendo um momento quase que semelhante, né? Então fazendo uma regressão histórica nesse momento, cara. Mas eu vou te falar porque eu acho que isso não vai pegar. Porque, afinal de contas, o governo Lula, no momento que conseguiu fazer aquela vitória da Magnitsky, etc., o governo Lula entrou em negociações com o governo americano. Hoje nós temos também uma questão de um certo, não vou dizer entreguismo, mas uma relação muito extrativista da China no Brasil. Eu acho que consegue virar um chumbo trocado. E perceba bem, para o governo Lula, ele precisa novamente ter uma marca positiva dentro daquilo que é essencial para ele, que é conversar com as camadas mais de classe média para baixo. E por isso que eu acho que o 6x1 será essa marca. Eu acho que os dois, cara. Eu acho que é os dois. Os dois. Mais Os dois. a soberania. Aquele discurso do Flávio lá no CIPEC, lá das terras raras, que são, Sim, aquilo ali são foi muito- importantes para os Estados Unidos, né? O cara Aquilo ali imbecil. foi o pior discurso já visto. Normal, o discurso, pior Foi feito discurso pelo até Paulo agora. Figueiredo ainda, Próximo, né? né? E pelo Eduardo Bolsonaro. Ah, então assim, eles juntaram 2 imbecis para um oligofrênico e deu aquele discurso. Mas é isso, eu ainda acredito que teremos um grande foco positivo para o governo. E aí eu vou concordar com vocês dois em um ponto. Será uma junção dessas duas pautas, por quê? O foco positivo para o governo Lula, 6x1. E a fonte de ataque para seu adversário será a soberania. Sim. Então ele vai atuar nessas duas frentes, onde ele tem um polo positivo para si e o polo negativo para o seu E adversário. o terceiro ponto, que aí acho que seria de qualquer governo com oposição, são as comparações entre os governos. Que vai ter. Eu já tô vendo o Haddad. Depois a gente vai falar de Haddad, né? Que o Haddad, Sim, ele já tá querendo criar isso em São Paulo, né? De fazer as críticas ao governo do Tarcísio, à questão da economia, falando que. Se defendendo, né? Ele, como ex-ministro da Fazenda, sobre os números econômicos do Brasil, tirando a taxa de juros, que é o grande problema hoje, e que o governo do PT diz que não tem nada a ver, né? Que na verdade é um negócio do Banco Central. Tirando isso, outros números de economia. Também tem a questão dos impostos, né? Que vão bater bastante. Os outros números não são horríveis, né? A inflação tá baixa, o desemprego tá baixo. Então eles vão querer fazer essa comparação com o governo Bolsonaro, né? Onde esses números estavam maiores, no final das contas, né? Claro que a justificativa do outro lado vai ser pandemia, guerra, etc. Mas vai ter isso pra caramba. Agora, é engraçado pensar, você uma vez escreveu um texto na Valete que o PT virou um partido de manutenção de auxílio. Sim. Que é a única linha programática do PT hoje. Tipo, cara, isso pra mim, da escala 6x1, isso não, por exemplo, mexe no imaginário da classe média. Que é um público que o PT precisa reconquistar pra garantir reeleição. Eu não acho Não, que porque a classe média está desaparecendo no país, né? Aquilo que conhecemos como classe média está desaparecendo no país. Cara, é porque essas eleições, acho que tem uma razão de muita gente errar nas análises.
e é por isso que eu tô buscando não fazer análise sobre essas eleições assim. É porque eu acredito que estamos passando por mudanças tão grandes na demografia brasileira que ainda estamos pensando com algumas categorias antigas que já não se aplicam. Uma dessas questões é a classe média, cara. A classe média brasileira está desaparecendo. Teve alguém que postou recentemente, né, era um dado de que, apesar Foi o do... João Santilo, acho. Foi isso? Acho que sim. Do desemprego tá baixo, a renda das pessoas, assim... Sim, mas a renda é muito baixa. A maioria desses empregos são Deixa eu de buscar 2 aqui. salários mínimos. É isso, peraí que eu vou Eu colocar vi, aqui. esse dado é que maravilhoso. mostra muito bem um outro problema. Aí, entre um problema para o Lula nessa questão do 6x1, que é o fato de nós termos cada vez menos pessoas empregadas. Empregos com renda muito baixa. Não, qual é? CLT. CLT. Né? Eu vou pegar aqui, vou mandar pra Heloísa. Deixa eu pegar aqui o post do João Santilo. Só um segundo. Podem conversar aí, enquanto eu pego aqui. Vamos colocar, enquanto isso, do Tachad? Taxa já é bom também. A do Tachad, cara, eu vi alguém defendendo. não sei quem é. Essa é muito boa também depois. Vai lá, Alguém já acabou de mostrar aí. Pirajá. Fernando Haddad irá assumir o apelido Tachad na eleição ao governo de São Paulo em discurso contra ricos. Em torno do petista, diz que ele irá admitir que criou impostos, mas alegará um contexto em que ricos pagam mais que pobres. Eu acho isso muito... Cara, Eu quero saber quem é que Muito defendeu. que- Foi você? Foi o velho Siga. isso é... Cara, desculpa. Foi, isso é velho, sim. indefensável. Nossa, Foi velho. cara. Por favor, ataque. Vamos lá, primeira coisa, que o governo está mobilizando seus influências digitais para falar que quem criou a taxa da Shein, maior inimiga popular do governo, de acordo com as pesquisas, não de acordo comigo, foi o Congresso, logo o Centrão e os bolsonaristas. Que é aquilo que o Boulos tentou Isso. fazer de maneira desavergonhada na Globo Exatamente. News. Isso E aí não colou. é basicamente falar, eu não só criei a taxa da Shein, como também quem paga essa taxa são pessoas ricas, ou seja, quem compra em sites chineses de qualidade duvidosa são grandes ricos, grandes milionários do país, o que é mentira. Tipo, isso aqui, esse método que o Haddad achou de comunicação e tal, de se vender como o futuro governador de São Paulo, isso vai contra o que o governo federal está tentando criar enquanto narrativa. Ok, concordo contigo. O primeiro ponto faz sentido. Essa confusão de Já narrativa. abriu mão já de da comunicação. tua- Calma. Mano, o cara É que primeiro tu cede um pouco pro teu aluno e depois tu, né, entra pra aula. Tá. Agora o que acontece? Daí ele vem com, é mentira que está acontecendo. Mentira em comunicação política. David de Pirajá. Eu não preciso falar mais sobre isso. né? Oh! É. Calma, velho! Não foi um ataque pessoal. Eu quis dizer. Não, assim, Não. direcionou para Não, eu David quis dizer que é um Pirajá. cara que conhece comunicação política a saber que a mentira faz parte dela. Perfeito, né? Jota. Precisa às vezes deixar É, claro. tem As pessoas fingem não entender. né? tem que anotar. Em segundo momento, tá? Tratando-se exclusivamente desta tentativa de comunicação. Por que ela faz sentido, ao meu ver? O Haddad não tem marco histórico recente positivo. Então a única forma dele sobreviver a um debate público, além de ser um escrutínio, de ter como memória recente um dos piores ministros da economia da história, histórico recente, ser um cara que sofreu uma humilhação nas pesquisas eleitorais e nas urnas também. Então, cara, o que sobrou pro Haddad? Ele é o Tachad. Ele já tá colocado como Tachad. E é melhor ele peitar esse desafio, colocando uma narrativa, se antecipando seus adversários. Eu vou fazer uma do advogado do diabo. Eu nem sei se eu concordo com o que eu vou falar. Mas o que eles estão usando como base, né, pra esse discurso? Eles estão tentando olhar o caso do Mandami lá em Então, Nova eu ia York. falar isso. Que ele fez o dia do imposto lá, o Tax Sim. Day. E nesse Tax Day ele comemorava, né, que ele fez era uma comemoração à taxação dos ricos e das grandes fortunas. Então ele vestiu esse negócio de, sim, vamos taxar, mas estamos taxando os ricos. Então o Haddad está querendo fazer isso daí. E sobre a questão das urnas, eu assisti recentemente a entrevista dele na Globo News, e ele responde só na Globo News, né? Que eu vou ver esse cara, não vi ele na Jovem Pan, né? Que ele responde o seguinte, que ele foi do PT, o petista mais votado no estado de São Paulo. Caramba! Isso é Que ele verdade. fez 45% no segundo Sim. turno contra o Tarcísio e que o PT nunca passou, sei lá, de 40%, de 35%. Então ele é o nome mais forte que o PT tem, né? Ou menos fraco. E é isso.
E outra coisa, falaste agora a questão de taxação dos super ricos, que foi outra grande pauta do governo juntamente com a soberania. Mas isso aí não teve absolutamente nada. Pelo amor de Nenhuma Deus, meu amigo movimentação David Pirajá, pra onde é que taxar você isso. estava? Evidentemente que sim, meu querido. Tu não tem como discutir isso com quem tá assistindo não, a Bagatudo. não É que a tua existiu cabeça, uma tu tá não com existiu hiperfoco uma- na novela